Como de costume, é uma alegria que se renova nos reunirmos aqui mais uma vez, em torno de uma página do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos estudar 4 itens deste capítulo. Primeiro, o que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. 3. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e o orgulho e a humildade. Nós vamos fazer reflexões sobre esses tópicos com um objetivo: mergulhar para dentro de nós para verificar se nós já estamos libertos dessas deficiências que o Evangelho nos alerta nesta lição, ou se ainda há algo a ser trabalhado, melhorado, a fim de que nós cresçamos para Deus, como criaturas humanas, como pessoas, proporcionando-nos a nós viver melhor. E na medida em que nós fazemos isso conosco, essa melhoria conosco, nós contribuímos para melhorar os nossos arredores. Essa é a proposta de Jesus. Muito bem. Primeiro, o que é preciso entender por pobre de espírito? Vamos nos servir de um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os incrédulos se divertiram com esta página do Evangelho, porque não compreendiam o que foi ensinado. Riam. Afinal, o que de fato Jesus ensinou e que não fora percebido, que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Allan Kardec nos convida para mergulhar um pouquinho mais, aprofundar o entendimento daquele ensinamento do Mestre. Vejamos. Do ponto de vista deste mundo, os homens de ciência geralmente têm tão alta consideração de si mesmos, orgulho do seu saber e da sua superioridade, que olham as coisas divinas com menor importância, julgando o seu saber, a ciência, muito acima da divindade. E acredite, como se as coisas divinas não merecessem a sua atenção. Seu olhar, voltado apenas e tão somente para si mesmos, não podem ser elevados a Deus ou às coisas de Deus. Essa tendência os leva a negar tudo o que estiver acima deles, pois se sentiriam rebaixados ao admitir algo maior ou superior. Por isso negam Deus. Eu me recordo que já atendi mais de uma vez irmãos desencarnados trazidos a reuniões mediúnicas nesse nível de orgulho, a ponto de se dizerem serem eles próprios Deus. Já imaginaram isso? Ainda, infelizmente, há muita gente assim, que acha que isso é uma bobagem. Porém, ao
terminarem a jornada terrena e despertarem do outro lado da vida, na pátria espiritual, não há como ignorar a nova realidade. Então Jesus veio nos alertar e nos chamar a atenção para considerar as coisas de Deus, porque independentemente de compreender, de entender, de aceitar ou não, nós vamos ser colocados nessa nova realidade. O orgulho dessas pessoas se revolta. Por conta desse orgulho, se revoltam com a ideia de existir esse algo mais, esse algo superior. E aí vem a lição de Jesus para a humanidade. Quando Jesus disse: o reino dos céus é para os simples. O que de fato estava ele ensinando para a humanidade? Quem será admitido lá no reino dos céus? Quem? É o que ele ensinou. Que no reino dos céus serão admitidos somente aquelas pessoas, aquelas criaturas, aqueles espíritos que realmente tiverem a simplicidade de coração e a humildade do espírito. Em outras palavras, algo mais ou menos assim: o ignorante, aquele de pouca cultura, de pouco saber acadêmico, que possui as virtudes da simplicidade de coração e a humildade do espírito, terá a preferência para a entrada no reino dos céus em relação àqueles que se julgam sábios e que creem serem mais do que os outros e até mais do que Deus. Então era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando dessa hierarquia à qual nós devemos nos submeter. E essa submissão é que é a humildade. Porque a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. O orgulho é o vício que nos distancia de Deus. Por quê? Porque a humildade é um ato de submissão a uma lei que o homem não pode mudar. E o orgulho é um ato de revolta contra Deus, porque querem mudar a lei e não pode, não há como. E então se revoltam. Daí Jesus trazer essas lições. E num outro momento do Evangelho, também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, tem um trechinho que eu vou reproduzir aqui para nós meditarmos juntos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, e se vós não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Tal como acabo de dizer, todo aquele que recebe em meu nome uma criança, é a mim que recebe. Então ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno. Ou seja, é a sujeição, é a aceitação das leis divinas, que são leis imutáveis. O que isso quer dizer na prática? Que vão entrar no reino dos céus, após a partida do planeta, do plano físico, aquelas pessoas que não tiverem nenhuma pretensão de ser melhor do que os outros, de superioridade, de infalibilidade, de orgulho exacerbado, e alguns se dizendo ser eles próprios Deus, como eu citei ainda há pouco, de espíritos que chegam na reunião mediúnica dizendo aqui: olha, que eu sou Deus, eu dito as leis. Isto é arrogância. Por quê? Num dado momento, fora da matéria,
não terão mais ação, forças para agir, todos seremos submetidos à lei maior. Então, todo aquele que se rebaixa, disse Jesus, será elevado. E todo aquele que se eleva será rebaixado. Em outras palavras, será colocado no seu devido lugar. A doutrina espírita nos proporciona esse testemunho. É muito bom estudar e compreender. Deus não erra. Tudo tem uma razão de ser. A nossa doutrina espírita nos confirma essa teoria por conta dos exemplos que já testemunhamos. Como? Ao nos mostrar aqueles que, hoje, grandes no mundo espiritual, foram pequenos na terra. O contrário também. Aqueles que foram maiores e mais poderosos no mundo espiritual, perdão, bem ao contrário, aqueles que foram os maiores e mais poderosos no mundo espiritual chegam pequenos. Eu me recordo de uma criatura que, quando encarnada aqui no mundo físico, teve muitas posses, muita riqueza, muitos escravos, e julgava que valia pelo que possuía. É assim desencarnou cultivando esses valores. E acorda lá no mundo espiritual. Então foram um dos grandes aqui, por conta do seu poderio econômico. E ao chegar na reunião mediúnica, depois de algumas dezenas, para não falar centenas de anos na espiritualidade, com a ideia fixa naquele passado, onde o apego material, o que contava eram os haveres materiais. Agora, ele tinha aquele quadro apenas nas suas imagens mentais. E ao chegar na reunião mediúnica, quando fora recebido ali na reunião mediúnica, o grupo receptivo em oração, quando chegou a vez dele comunicar, me recordo como se fosse hoje, quando lhe dirigia a palavra àquele irmão desencarnado, comunicando-se naquele momento através de um médium, e eu me dirigi a ele como um irmão, ele me disse, alto lá, veja como fala. Com quem você acha que você está falando? E aí desfiou o rosário da importância que tinha no mundo material pelos valores materiais que possuía. E agora estava no mundo espiritual totalmente carente, com uma mente fixa no passado, vendo as imagens de valores materiais que já não possuía. E aí vem a dor, a decepção, ao descobrir que todas aquelas imagens são apenas uma memória na qual ele se prendeu ao longo de décadas e talvez séculos. Então, a doutrina espírita nos testemunha isso que Jesus já falava naquela época, para nós encarnados. Então, por que que isso acontece? Primeiro, aqueles que foram pequenos na Terra, e hoje grandes no mundo espiritual, ao desencarnarem, levaram consigo unicamente aquilo que não se perde. Você sabe o que é aquilo que a gente não vai perder nunca? E que nós vamos levar conosco quando nós cumprirmos a nossa jornada aqui nessa terra? As virtudes, meus irmãos e irmãs. Definitivamente a verdadeira grandeza no céu, ou seja, na pátria espiritual, são as virtudes. O trabalho no bem, a caridade, que é o exercício da lei de amor. Aqueles outros que tiveram e que se julgavam grandes pelo ter, enquanto estavam encarnados aqui,
e que ao desencarnar não puderam levar seu patrimônio material, a fortuna, os títulos, glórias, berço de ouro, nada disso vai. Por quê? Porque não é isso que nós vamos levar. Esses apegados ao ter, não tendo o que levar, chegam lá do outro lado da vida, no mundo espiritual, desprovidos, pelado, vamos dizer assim, desprovidos de tudo. E sentem-se como náufragos, que perderam tudo, até a roupa. A única coisa que conservam, que eles levam consigo, é o que mesmo? O orgulho que cultivaram a vida toda, carregam consigo. Porque julgavam-se melhores do que os outros por possuírem, pelo ter mais do que os outros. E sabe por que isso acontece? Isso vale para todos nós, o que eu vou dizer agora. Você leva você com você para onde você for. É o que acontece com essas criaturas. Não tendo as virtudes, a bagagem acumulada de obras realizadas no bem, o que elas vão levar? O que verdadeiramente elas possuem? O seu orgulho, a sua arrogância. Então não é só porque deixaram o mundo físico e passaram para o mundo espiritual que há uma transformação, tornam-se santos. Não. A gente leva a gente com a gente mesmo, ou seja, a essência do nosso ser. Se nós cultivamos o bem, vamos carregar a nossa bagagem de virtudes. Se nós cultivamos a coisa errada, nós vamos levar uma bagagem de débitos. Era disso que Jesus falava. E aí vem a grande lição. Quando despertam no mundo espiritual, aquelas criaturas apegadas ao ter, aquela interpretação equivocada da sua suposta superioridade que possuíam quando encarnados, sofrem, ao despertarem, sofrem um impacto enorme, levando-os a sentirem-se humilhados. Quando veem, quando chegam do outro lado da vida, lá na pátria espiritual, veem acima deles, em posição muito mais confortável, aqueles a quem humilharam, aqueles a quem espezinharam na terra. Já contamos uma historinha, outros confrades já contaram, para ilustrar essa questão, e eu vou reproduzi-la aqui para nós, para a gente poder fazer uma outra comparação, que é a historinha do zelador do centro. Provavelmente muitos de nós já a conhecemos, já a ouvimos ou já lemos em algum outro contexto. Daquele homem que sempre chegava mais cedo para cuidar de arrumar, de zelar pela arrumação, deixar tudo pronto, limpo, iluminado, perfumado, banheiros, água, tudo. Então, de modo que as pessoas chegavam, estava tudo pronto. E ninguém nem percebia, né? Quem fez. Não podendo voltar para casa, tomar seu banho, colocar uma roupa limpa, porém desejando beber da lição do Evangelho da noite, ficava numa salinha ao lado, atrás de uma porta que ficava bem próximo do palestrante da lição da noite. E assim foram muitos anos, assistindo às lições do Evangelho todas as semanas. E o tempo passa, e ele desencarna. Só aí deram conta da importância do trabalho que aquela criatura fazia. Porque se não fizer o trabalho de asseio e de limpeza, a primeira pessoa que entrar já vai notar. O incômodo, não é? Mas um problema que foi resolvido com um outro voluntário que se propôs à tarefa. E ele volta para a pátria do espírito. E lá segue sua jornada. O tempo passa e os anos passaram.
E aquele que era o presidente da casa, o palestrante, o doutrinador, desencarna também e retorna para a pátria do Espírito. Quando ele acorda e chega na pátria do Espírito e desperta, reconhece a sua situação de precariedade, de necessidades, e é recebido e acolhido por aquele que antes fora o zelador da casa, onde aquele palestrante, doutrinador, presidente, que estava em uma posição supostamente superior, agora chega na pátria do Espírito, carecendo da mão amiga daquele que antes fora o zelador. Então ele pergunta ao zelador, veja, primeiro ele fala, olha, veja a minha situação. Estou aqui em condições de necessidade, precisando de ajuda. Eu que fiz tantas palestras, tantos estudos do Evangelho. Me conte você, tão bem, rejuvenescido, tão belo, numa posição tão diferente da minha. O que você fez? E ele disse, eu coloquei em prática todas aquelas lições que você pregava. Então fiz esta recordação desta lição que nós já estudamos em algum tempo, em algum lugar, para dizer o seguinte: que tal prestarmos atenção no que Jesus ensinou quando ele recomenda? Preste atenção no que eu estou ensinando, que você vai se dar bem. Então, que tal, fazendo um paralelo, colocarmos em prática aquilo que nós já compreendemos das lições do Mestre? Porque nós só temos a ganhar. Nós entendemos que somos nós que temos que promover essa melhoria em nós, é benefício para nós mesmos. Muitas vezes, e eu falo por mim, desejei que o outro se transformasse, mas não é a hora dele ainda. Mas se eu já percebo que eu posso modificar, promover algumas transformações em mim, que eu faça em mim, para eu poder contribuir mais com o outro, se o outro quiser. Então, parafraseando a historinha que acabo de recordar aqui para nós, que tal nós colocarmos em prática o que Jesus ensinou? Porque nós vamos chegar lá com esses créditos. Porque se eu souber de tudo isso e nada fizer, não tenho créditos para proporcionar bem-estar. Então foi por isso que Jesus pregou aos simples e não aos sábios e aos prudentes. Como diz o Evangelho de Mateus, já no capítulo 11, versículo 25. Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas, essas lições, esses ensinamentos aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer estranho que Jesus tenha rendido graças a Deus por haver revelado essas coisas aos mais simples e aos mais pequenos. Por que não aos sábios e aos prudentes? Por que não? Que pelo menos em aparência estariam mais aptos e em condições de compreender, já que se julgavam mais cultos. Porque os primeiros são os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, que significa obediência e resignação às instruções, às leis naturais que o homem não pode mudar. Os sábios e prudentes, meus irmãos, esses são orgulhosos, envaidecidos da sua ciência, do seu saber. E acreditam serem eles sábios e tratam Deus de igual para igual, quando não negam. E muitos se intitulam Deus, como ilustrei, como lhes contei ainda há pouco. Então foi o que Jesus ensinou, que Deus deixa aos orgulhosos a procura dos segredos da terra e revela os segredos dos céus aos mais simples
e aos humildes, porque esses se inclinam diante de Deus, reverenciam Deus, têm o seu momento de oração, de conexão com Deus. Então, foi para esses que Jesus veio, para aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo e promover esse trabalho de melhoria em si mesmo. Porque os orgulhosos, arrogantes, prepotentes não querem saber. Infelizmente ocorre o mesmo hoje em dia. Ainda hoje ocorre o mesmo com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. Imagine. A lei está posta. Compreendê-la, enquadrar-se é uma questão de tempo. Seria inverter os papéis. Mas os orgulhosos ousam a dizer. Eu me recordo que já citei aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, que está lá na questão 262, que diz o seguinte: Deus não tem pressa, Deus sabe esperar. Deus não quer abrir os olhos das suas criaturas à força, de modo que tudo ao seu tempo. E aí, aos incrédulos, para pensar, Deus e os espíritos que são os seus agentes da sua vontade, não submete à vontade desses orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Não. Deus sabe esperar tudo ao seu tempo. Reflexão. Imagine o seguinte situação. Como você se sentiria se você tivesse que submeter às ordens e às exigências dos seus subordinados, dos seus servidores? Seria uma inversão de papéis, não é? Então, com as leis divinas é a mesma coisa. A lei de Deus, divina ou natural, segue o seu curso. Ela não vai mudar só porque nós não concordamos com ela, ou não compreendemos, ou não queremos compreender. Portanto, compreendamos que Deus impõe as suas condições pelas leis naturais que aí estão, imutáveis, e não se sujeita às leis dos homens. Deus escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não àqueles que se creem serem mais do que Deus. Mas Deus ouve a todos? Sim, Deus ouve a todos. Diz o Espírito de Verdade em uma das questões do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia da natureza, tudo. Deus ouve a todos, nós é que não percebemos. E Allan Kardec tem uma frase que eu gosto, diz assim: o orgulho é a catarata que obscurece a vista da criatura humana. Daí Jesus combater tão fortemente o orgulho. Deus não abandona nenhum dos seus filhos e sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por sua própria conta, por sua própria vontade. Portanto, de novo, tudo ao seu tempo. Eu já contei aqui que muitas vezes atendemos na reunião mediúnica irmãos desencarnados, atormentados, negando a existência do espírito. Ou seja, negando a sua própria existência. Por isso, forçar a barra não é uma boa. Nosso papel é orientar, instruir e respeitar a condição de cada um, que vai despertar. É uma questão de tempo. E por fim, nós vamos falar aqui, fazer uma reflexão sobre proposta pelo amigo espiritual no tópico lá de instruções dos espíritos sobre o orgulho e a humildade. Primeiro, o que é humildade? Modéstia, simplicidade, despojamento, sujeitar-se à lei
já que eu não posso mudá-la, que é a lei divina ou natural. É render-se às leis de Deus. É uma virtude, infelizmente, muito esquecida. Quantos exemplos já foram trazidos à humanidade de pessoas que adotaram um comportamento de humildade, porém pouco seguidos? A pergunta é: sem humildade, é possível fazer caridade? Sem humildade, é possível ser caridoso com o próximo? Não, não. Por quê? Porque esse sentimento nivela os homens. O sentimento de caridade diz a eles que somos irmãos, que devem se ajudar e os conduzir ao bem. Sem a humildade, nós nos vestimos de virtudes que não possuímos. Jesus exercitou a humildade de tal forma que ele foi colocado acima de todos os profetas que o antecederam, pelo seu comportamento. Porque não basta falar, é preciso vivenciar, e foi o que ele fez. E por que entre os homens a humildade é tão difícil de ser exercitada? Nós já falamos aqui qual é a erva daninha que atrapalha tudo isso. O orgulho, o terrível adversário da humildade. Entretanto, o corpo do rico, especialmente daquele que julga que é melhor que o outro, é o mesmo que o corpo do pobre. Deus não fez duas espécies humanas. Não. É única. A roupa que veste o pobre, que veste o rico, pode ser diferente. Porém, excluindo esta condição ou esta questão. Ou seja, tirando a roupa que ambos vestem, onde está a diferença? Onde? O orgulhoso diria rapidamente: na nobreza do sangue. Mentira! Doce ilusão. A química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do pobre, do nobre e do plebeu, do senhor e do escravo. Então, da onde vem essa coisa de querer ser melhor do que o outro? Diz o amigo espiritual: orgulhosos. Todos os homens são iguais na balança da justiça divina. E somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Ou seja, o bem que nós fizermos. Os verdadeiros títulos de nobreza são dois: caridade e humildade. São os verdadeiros títulos de nobreza. Enquanto de passagem por aqui, que é o que nós vamos levar conosco. Irmãs e irmãos, trago aqui para nós um trechinho de uma mensagem ditada por Adolfo, bispo de Argel, em 1862. Ele diz assim: não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como é que pode existir benevolência onde existe orgulho? O orgulho é a fonte de todos os males. Dedicai-vos em destruir o orgulho, para não perpetuar as suas terríveis consequências. E conclui: Deus, em sua infinita misericórdia, vos dá um poderoso remédio para aliviar os vossos males. Abre os vossos olhos à luz, através daquelas almas que já estão mais na terra e que vêm vos alertar, perdão, que não estão mais na terra, através dos espíritos, e que vêm nos alertar dos nossos verdadeiros deveres. São os benfeitores, são as mensagens espirituais. Falam com autoridade da experiência que tiveram. E agora, do outro lado da vida, com o olhar ampliado, nos ensinam que as vaidades
e as grandezas deste mundo são muito pequeninas diante da eternidade, das necessidades do Espírito. Ensinam com toda clareza que, lá na pátria do Espírito, o maior é quem foi o mais humilde entre os homens, neste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos neste mundo é também aquele que será amado no céu. Lei de causa e efeito que nós tanto estudamos aqui. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores. Pelo mecanismo da reencarnação, também já testemunhamos isso nos relatos dos espíritos. E por fim, que a caridade e a humildade, essas duas irmãs, que se dão as mãos, são os títulos mais nobres e mais eficazes para se obter graça diante de Deus, meus irmãos. Fica aí para levarmos para o travesseiro e verificarmos o que em nós ainda precisa melhorar. Jesus nos abençoe a todos. Nós vamos para perguntas e respostas, se houver, e na sequência nós vamos para a prece. Vamos ver aqui, Maíra. A respeito do ensinamento de Jesus, aos mais humildes e prudentes, nas nossas ações, também devemos procurar essas ações de Jesus, ou seja, deveremos nos preocupar mais em ajudar os irmãos mais humildes, atuar mais com os simples, do que nos preocuparmos com aqueles que possuem mais condições materiais e circunstanciais. Maíra, devemos nos preocupar em servir. Conforme propôs Jesus, a lição, o texto bíblico, nos remete à seguinte situação: falar para aqueles que querem ouvir. Levar contribuição e conforto àqueles que estão dispostos a receber. Porém, aquelas pessoas, como você coloca aqui, que possuem mais condições materiais e circunstanciais, podem ter carência lá na intimidade de sua alma. E aí sim, falar para elas quando elas quiserem ouvir. Que Jesus estava dizendo o seguinte: que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então, os mais simples já ouvem naturalmente. Aqueles que se julgam possuidores de mais haveres, que acham que são melhores do que os outros, especialmente naquela época, não queriam nem saber de se aproximar do discurso de Jesus. Porém, em um dado momento, serão também carentes do alimento da alma. Então, a esses que você se referiu, tendo eles carências e estendendo a mão para beber desses ensinamentos, aí sim é nosso dever fazê-lo com alegria de poder ajudar a suprir, alimentar, abastecer essa necessidade dessas criaturas, independentemente das suas condições materiais, porque a palavra é para aquele que deseja ouvi-la. Ok, Maíra? Boa noite. Posso fazer uma pergunta, seu Agrícia? Mariana. Sim. Boa noite a todos. Quem está falando, Mariana? É a Mariana, amiga da Ellen. Tudo bem, seu Tá. Agrícia? Boa noite. Boa noite. Seu Agrícia, eu estava pensando, né? É uma linha muito tênue entre a gente, a questão da humildade, do orgulho e da gente reconhecer nossos próprios dons, né? Deus nos dá dons, né? Todos nós temos. Então, um pintor, né? Ele pinta seus quadros com maestria. Por exemplo, né, um juiz como o doutor Donizete, ele conhece a lei, né, ele conhece o direito, ele não vai negar isso. E onde que fica a questão assim, da gente reconhecer, de podermos reconhecer nossos dons, e a questão da humildade? Porque não é negar nossos dons, né, não é dizer, eu não sei isso que eu sei, isso não é ser humilde, seria mais ou menos, não querer ser melhor que os outros, não achar que por isso vai ter uma valia maior no reino de Deus, é isso? A essência, Mariana, é o desejo de servir e contribuir com o outro. E muitas criaturas têm elevado o saber do ponto de, como disse Jesus, a palavra não é essa, eu vou colocar aqui, lá fala das ciências, eu vou colocar aqui o saber acadêmico. E muitas vezes, muitas pessoas
por ter esses títulos, sentem-se distante dessas pessoas mais necessitadas de acolhimento, de alimento, de instrução, de orientação. Então, como é quando você diz essa linha é muito tênue, na medida em que eu vou estudando o Evangelho, esta linha vai se tornando mais consistente. Porque não é o meu saber e nem as minhas posses que me faz melhor. O que importa perante Deus e na nossa prestação de contas é o quanto eu me importei em contribuir com o outro, independentemente de títulos e posses. E algumas pessoas, porque têm título A, B, C ou D, se julgam melhor do que o outro a ponto de humilhar o outro. Então, o que revela um distanciamento? Vimos lá que o orgulho distancia de Deus. Então, é um distanciamento do ensino de Jesus. Jesus foi o mestre por excelência. Jamais, não há registros. Eu já estudei alguns livros sobre a vida de Jesus e não encontrei nenhum registro em que ele desdenhou alguém. Então, ele foi um exemplo para a humanidade. Então, o nosso saber é para contribuir com o outro. Na medida em que, em algum momento, eu dou vazão, me julgando melhor do que o outro, por A ou por B, quaisquer que sejam as razões que eu queira justificar, eu já estou cometendo um equívoco do ponto de vista do crescimento espiritual. Para algumas pessoas na face da Terra, isso é importante. Mas para Deus, o que importa é o bem que se faz, independentemente dos títulos que se possui. Só Grício. Sim, fala, Nestor. É o seguinte, lá atrás o senhor falou assim que Deus, ele ouve todo mundo. Nós é que não percebemos, eu disse isso Não, eu sei. Então é o seguinte, aí o senhor pegou e falou assim, a gente tem que se humilhar perante ele. Então, se ele, vamos supor, tudo sabe, tudo vê, aonde entra se humilhar perante ele? Porque ele já sabe, tudo ele sabe, tudo ele vê. Quer dizer, aí no caso não seria assim o arrependimento, o reconhecimento do erro para ele? É que Deus também respeita o nosso despertar de consciência. Então, por que eu preciso pedir? Para educar as minhas vontades. Sim. Porque senão eu estaria transferindo essa responsabilidade, botando no colo de Deus uma responsabilidade que é minha. Então é para educar as minhas vontades. Olha, então agora eu aprendi esta lição. Senhor, dai-me força para superar essa dificuldade. Então por que eu tenho que pedir? Então quando eu peço a Deus, isto é humildade. Então humilhar-se aqui é no sentido de aceitar. Submeter-se à regra do jogo. E a regra do jogo é: Deus dá. Mas de que adiantaria Deus dar se eu não estou receptivo? Então eu preciso estar receptivo para que a bênção venha. E muitas pessoas falam, mas eu rezo, eu peço para Deus e o problema não se resolve. Eu sempre digo, imagine se você não estivesse rezando, porque muito do auxílio que nós recebemos, nós nem percebemos que fomos recebidos. Eu sugiro, o Livro dos Espíritos, tem lá na parte que trata do anjo da guarda, Allan Kardec faz um questionamento. Por que quando eu oro, peço fervorosamente ao anjo da guarda, ele não vem e resolve o problema? E o Espírito de Verdade foi categórico, porque se ele assim o fizesse, o mérito seria dele. Porém, quando você ora, estabelece uma conexão, ele alimenta a sua energia, sua força, te abastece, te fortalece, para que você faça o seu esforço, a sua dedicação, para tornar-se credor dessa bênção. E a bênção não é necessariamente tirar o problema, é você trabalhar para a superação. Quando você supera, você acontece duas coisas: se fortalece e experimenta a alegria indescritível de haver superado uma dificuldade.